E fala galera, aqui é o Vitor e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje com um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Vídeo onde eu vou falar os meus palpites para a rodada 1 do Brasileirão, com a volta do Campeonato Brasileiro. Tô com a ideia aí de trazer todas as rodadas dos meus palpites, né, do campeonato. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você para deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, fica o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando o sininho das notificações e coloca nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e também quais são os seus palpites para a rodada 1 do Brasileirão. E agora, chega de enrolações e bora pro vídeo de hoje. E abrindo a primeira rodada, começando aí, temos Palmeiras e Cuiabá. Um confronto onde eu vejo aqui o Palmeiras favorito. A gente pode ver que nos últimos dois jogos, né, só temos dois jogos no histórico desse confronto, onde o Palmeiras recebeu o Cuiabá na sua casa, uma vitória para cada lado, mas mesmo assim, né, até pelos últimos jogos do Palmeiras, ó, Palmeiras nos últimos 8 jogos jogando em casa aqui, ó, venceu, né, e por exemplo aqui, ó, teve jogo aí que garantiu o SG, e o Cuiabá, né, nos últimos, vamos botar aqui os últimos 5 jogos, ó, 3 vitórias, um empate, uma derrota, então vem dando uma oscilada aí, né? E num confronto diante de uma equipe de Série A, ó, acabou sendo derrotado. Então eu vejo, né, como eu falei, o Palmeiras favorito nesse duelo. E o meu placar aqui para esse jogo, eu acredito que o Palmeiras tende a vencer e pode estar vencendo aí de 2-0. E aí uma dica, tá? Quem quiser aproveitar os meus palpites aqui para fazer uma aposta aí, né, nas suas casas de aposta, você pode estar colocando aqui vitória do Palmeiras ou até mesmo aí mais de 1,5 gols nessa partida. Próximo jogo, América Mineiro e Fluminense. Um duelo bastante equilibrado e o histórico de confronto desse confronto aí mostra isso pra gente. Nos últimos 5 jogos entre América Mineiro e Fluminense na casa do América, foram aí 2 vitórias do América, 2 empates e 1 vitória do Fluminense. Se a gente pegar aqui os últimos 4 jogos, apenas 2 gols marcados no confronto, ó, 1, 2, 3 jogos, 2 jogos aí no placar de 0-0. Claro que o momento de cada equipe aí, né, do América Mineiro aqui, o América vem fazendo gol nas suas partidas, da mesma forma o Fluminense também, jogando fora de casa, vem sendo uma equipe que vem fazendo gols, mas eu acredito que esse jogo aí não vou colocar 0-0, porque assim, é um jogo de poucos gols, mas o meu palpite para esse jogo aí vai ser 1-1. Eu acho que pode até ser que o América vence, o Fluminense vença, mas um placar mais provável aí é o empate. E aí uma dica para quem quiser fazer uma aposta nesse confronto, acredito aí que pode ser que você pode botar mais de 1,5 gols, menos de 2,5 gols, menos de 3,5 gols. Eu apostaria no mercado de gols nesse jogo aqui. Eu acho que vitória eu acho um pouco arriscado. Agora vamos falar aí de Botafogo e São Paulo. Outro jogo que eu vejo um certo equilíbrio, pois são duas equipes que ainda não engrenaram na temporada. E se a gente for ver o histórico aqui, nos últimos 5 jogos que o Botafogo recebeu o São Paulo na sua casa, são 2 vitórias para cada lado e um empate aqui no histórico desse confronto. Nos últimos jogos que o Botafogo jogou em casa, o Botafogo até conseguiu fazer boas partidas, conseguiu vencer com altos números de gols, e o São Paulo jogando como visitante conseguiu, né, sair vitorioso em alguns confrontos aí. Então eu vejo que é um jogo equilibrado, como eu falei, né, são equipes que eu ainda não vejo assim que engrenou na temporada. Eu acredito aí que pode ser um jogo aqui de empate e eu vou colocar aqui um placar de 2-2 nesse confronto. E aí, uma dica para você que quiser fazer uma aposta é apostar aí no mercado de gols, colocar em mais de 1,5 gols, acho que seria interessante, ou até mesmo colocar empate, que não é assim, é um pouco arriscado, mas que pode acabar acontecendo nesse confronto. Agora temos aí Bragantino e Bahia, outro confronto que acontece no sábado, agora às 6h30 da tarde, onde eu vejo a equipe do Bragantino favorita nesse duelo, até pela questão de jogar em casa. E assim, o Bahia vem dando uma oscilada nesse início de temporada e eu vejo o Bragantino favorito. No histórico desse confronto, nos últimos 5 jogos que o Bragantino recebeu o Bahia na sua casa, são 3 vitórias da equipe do Bragantino, 2 empates, e o Bahia, que se a gente pegar aqui o histórico completo, nunca venceu a equipe do Bragantino na casa do Bragantino. Então, histórico bem favorável a favor do Bragantino, e é que os últimos jogos do Bragantino em casa, a gente consegue ver que o Bragantino vem conseguindo jogar um bom futebol, vem conseguindo ter bons resultados, né? Apenas uma derrota aí na temporada. E o Bahia aqui, ó, vem oscilando um pouco nos seus resultados nessa temporada. Então eu enxergo aí a equipe do Bragantino favorito. E o meu placar aqui para esse confronto, eu vou colocar aqui
1-0 para a equipe do Bragantino, é o meu palpite para esse confronto. E aí você pode colocar também, né, a minha dica é vitória do Bragantino, talvez apostar aqui no mercado de gols. Eu não acho que esse jogo que tende a sair muito gols, então você pode colocar aí, né, menos 2 gols e meio, menos 3 gols e meio, acho que é uma aposta válida aí nessa partida. Agora vamos falar sobre Atlético Paranaense e Goiás. Um confronto que eu vejo o Atlético favorito e a gente vai ver aqui no histórico, ó, a sequência que o Atlético vem tendo aí sobre o Goiás, né? Absurdo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos aí, né? Uma sequência de 9 jogos sem perder. E aqui o histórico também, o Atlético Paranaense na temporada vem, né? Conseguindo ter um bom desempenho, enquanto o Goiás vem oscilando bastante. O que me preocupa é saber como o Atlético Paranaense vai para essa partida. Se for com a sua equipe titular, com certeza o Atlético é favorito nesse confronto. Eu vou colocar aqui 1-0, mas não me estranhe aí se o Atlético for com sua equipe titular, que seja um placar até maior. Então eu vejo vitória do Atlético Paranaense e você pode colocar aí, né, nas suas apostas, vitória do Atlético, acho que é um placar, um cenário mais provável aí, né? E também você pode colocar aí, quem sabe, se a equipe for confirmar titular, mais de 1,5 gols seria interessante nesse jogo aqui. Próximo jogo da nossa lista, Fortaleza e Internacional. Um duelo onde o Fortaleza recebe o Inter na sua casa e vamos dar uma olhada aqui no histórico, ó. Nos últimos 5 jogos que isso aconteceu, Fortaleza levou a melhor aí 4 vezes e apenas uma vez o Inter aqui conseguiu, né, sair vitorioso nesse confronto. Eu vejo aqui a equipe do Fortaleza favorita, tá? Vamos ver que o momento de cada equipe, ó, o Fortaleza vem tendo um excelente momento, uma excelente temporada, e o Internacional não tanto, né? São aqui, ó, mais empate do que vitória, por exemplo, uma derrota, né, contra o próprio Grêmio. Então, eu vejo aqui um duelo onde o Fortaleza tende a vencer. E aí, assim, não sei se o Fortaleza garante o SG, mas um placar que provável que eu posso estar colocando é 2 para o Fortaleza e 1 para o Internacional. E aí você tem como opção, né, a minha dica para vocês é apostar talvez na vitória do Fortaleza e também no mercado de gols. É um cenário que eu gosto nesse confronto. Agora vamos aí para o confronto onde tem o meu time do coração e não é o Galo e sim o Vascão, que enfrenta aí o Atlético Mineiro nesse sábado, aqui tá domingo, mas considere é sábado, às 9 horas da noite. Um confronto onde, por mais que me dói o coração, o Atlético Mineiro é favorito, até pelo elenco que tem, o Vasco ainda está em formação, né? E a tendência é o Atlético vencer. Não sei se garante SG, até porque o histórico é bem equilibrado. Nos últimos 5 jogos aí que o Atlético recebeu o Vasco na sua casa, foram 2 vitórias para cada lado, um empate. O Atlético Mineiro, né, vive uma boa temporada, apenas uma derrota aí nessa temporada. E o Vasco vem oscilando, já teve eliminações aí, como por exemplo, da Copa do Brasil. Então eu vejo aqui o Atlético favorito. Como eu falei, não vejo o Atlético garantindo SG, mas eu vejo aqui o Atlético vencendo. Então o meu palpite para esse confronto é vitória do Galo aí de 2-1 ou até mesmo 3-2. Mas eu vou colocar 2-1, vou num placar aqui mais magro, tá? E a minha dica para esse jogo é vitória do Atlético, é o cenário, o mercado de gols também é válido nesse confronto entre Atlético Mineiro e Vasco. Agora temos aí Flamengo e Coritiba, um duelo que acontece no domingo às 4 horas da tarde, um jogo onde a tendência é o Flamengo ser favorito, mas, né, pelo momento atual do Flamengo, gera uma preocupação para quem for apostar no Flamengo nessa rodada. E aí a gente vê que o histórico entre Flamengo e Coritiba nos últimos 5 jogos que o Flamengo recebeu o Coritiba na sua casa, o Flamengo levou a melhor em 3 oportunidades, empatou aqui em uma oportunidade e perdeu em um jogo aqui. Um cenário aí, né, que eu vejo, até porque que a gente consegue ver, ó, o Flamengo jogando em casa até vem conseguindo ter bons resultados, né? Apenas uma derrota. O Coritiba como visitante vem oscilando, né? 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu, assim, mesmo diante do momento do Flamengo que não é dos melhores, eu vejo o Flamengo vencendo esse confronto, mas não garante SG, até pelo histórico aqui, né, dos últimos jogos, eu vejo que a tendência é isso acontecer. Então, o meu palpite para esse confronto também vai ser de 2 para o Flamengo, 1 para o Coritiba. E aí, né, a minha dica para esse
esse jogo é você colocar a vitória do Flamengo. Quem não quiser arriscar, vai no mercado de gols, coloca aí mais de 1,5 gols, pode ser interessante nesse confronto. Próximo jogo, Corinthians e Cruzeiro, domingo, 4 horas da tarde. Corinthians recebe o Cruzeiro aí na sua casa e um duelo onde eu enxergo o Corinthians favorito. Por mais que o histórico aqui tenha um certo equilíbrio, principalmente nos últimos 2 jogos, onde o Cruzeiro levou a melhor sobre o Corinthians, mesmo o Corinthians jogando em casa, a gente vai ver que o Corinthians na atual temporada vem tendo um momento melhor do que o Cruzeiro, que vem, né, tendo um início de temporada bem ruim. Então, ao meu ver aqui, eu enxergo que um placar magro, até porque o Corinthians não é uma equipe que balança muito, não faz muito gols. Eu vou colocar aqui 1-0, é o meu placar aí, o meu palpite para esse duelo. E a minha dica para quem quiser é vitória do Corinthians e até um placar aí de uma aposta no mercado de gols, como menos 2,5 gols, menos 3,5 gols, seria um cenário interessante também para você estar utilizando aí. E agora, para fechar, Grêmio e Santos, que fecha a rodada aí domingo, 6h30 da noite, um duelo onde o Grêmio tem o favoritismo. Por que isso? Porque aqui, ó, se a gente for pegar o histórico, tem um certo equilíbrio, mas o Grêmio na atual temporada não perdeu em casa. É importante ressaltar que o jogo não vai acontecer no estádio do Grêmio, e sim no estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi. Isso pode ser um empecilho, porém o Santos não está vivendo um bom momento na temporada. Então acho que isso aí, né, não pode atrapalhar e sim o Grêmio sair vitorioso nesse duelo. Meu palpite aqui para esse jogo é 2-0 Grêmio. Então é o meu palpite para o último duelo. Aqui temos a tabela aqui, né, da nossa simulação, e esse aí são os meus palpites para essa rodada 1. Beleza, pessoal? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Um vídeo, como eu falei, um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Vou tentar trazer toda a rodada esse conteúdo aqui para vocês. Então a única coisa que eu peço a vocês é que você fortaleça aí com o seu like. Se você é novo aqui no canal, tá conhecendo pela questão dos palpites, aqui no nosso canal tem vários conteúdos, né, relacionados a futebol, como também cartola. Então fica aí o meu convite para você estar se inscrevendo, para você estar ativando o sininho das notificações. E quero também pedir você para comentar aí o que achou desse vídeo e colocar aí nos comentários os seus palpites para os jogos que acontecerão na rodada 1. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e espero contar com vocês na próxima. Valeu, um abraço, tamo junto e fui!